Fala galera, salve, salve galera, salve, salve, muito boa noite para quem tá chegando por aí nesta terça-feira agitada, véspera de jogo. Amanhã tem estreia do Everton Cebolinha, teve sorteio da Copa do Brasil, Diego Ribas anunciando a despedida do Flamengo. A gente tem muita coisa para falar com vocês a partir de agora. Então você que está chegando por aí, chega deixando aquele like aqui no nosso vídeo, que a gente precisa muito da ajuda de vocês. E a gente já chega falando sobre essa polêmica do sorteio da Copa do Brasil, polêmica que deu o que falar. E ó, pode ser que ainda dê muito o que falar, viu, galera? O Flamengo não gostou do sorteio da Copa do Brasil, do critério do sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo que vai decidir, né, as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense fora de casa, na Arena da Baixada, mas teve a bolinha sorteada primeiro e o Flamengo ficou naquela dúvida. Ué, mas se a bolinha saiu primeiro, por que a gente vai ter que decidir o jogo fora de casa? Então, toda essa confusão aconteceu depois do sorteio. O diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cota, se reuniu com Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, para entender o que aconteceu, e a CBF se posicionou também, né? A CBF destacou que é o procedimento padrão e que aconteceu a mesma coisa nas oitavas de final, que por conta desse mesmo critério que o Flamengo conseguiu decidir o jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Vou trazer aqui para vocês uma posição oficial da CBF, mas é importante trazer informação para vocês também de que depois da reunião o Cacau Cota passou toda a situação para o departamento jurídico do Flamengo. E aí agora o departamento jurídico do Flamengo vai analisar o caso e vai decidir se vai fazer alguma coisa ou não. Mas o posicionamento da CBF foi o seguinte, ó: como procedimento padrão, após a definição dos duelos, os times da mesma cidade foram reunidos no chaveamento para que houvesse uma alternância na ordem de quem mandaria os jogos em casa e fora, porque por conta desse critério, que envolve segurança, envolve TV, envolve uma série de coisas, clubes das mesmas praças, das mesmas cidades, ou seja, não tem nada a ver com estádio, tá? Mesmo que o Flamengo jogasse no Maracanã e o Fluminense jogasse no Engenhão, a CBF continuaria seguindo esse critério. Aí ela diz o seguinte, ó: por isso as partidas Fluminense e Fortaleza e Atlético Paranaense e Flamengo foram relacionadas. Como o Flamengo foi sorteado depois, sua posição no gráfico de confrontos foi ajustada. No sorteio dos mandos, né, a bola ímpar determinou que a ordem vista na tela seria mantida, com o Fluminense decidindo como mandante e o Flamengo como visitante. A CBF ressaltou também que aconteceu a mesma coisa no sorteio das oitavas de final, quando a posição do Flamengo no confronto com o Atlético Mineiro foi trocada. Na ocasião, né, se não tivesse esse critério, o Flamengo decidiria esse jogo no Mineirão. O primeiro jogo seria no Maracanã e o segundo jogo no Mineirão. Aí aqui, ó, posicionando o Flamengo como mandante na volta e o Fluminense Cruzeiro permaneceu como estava, deixando o Fluminense como o visitante na volta. Então foi isso que aconteceu, mas repito aqui para vocês, né, o presidente Rodolfo Landim ficou muito revoltado, esbravejou bastante, né? E assim, a informação que eu tenho é que algumas pessoas dentro do clube, elas não querem que o Flamengo leve essa situação adiante, né? Que não querem mesmo, porque senão vai ficar feio, vai parecer choro. Então, algumas pessoas estão passando isso para o presidente Rodolfo Landim, para que, mesmo que o departamento jurídico analise qualquer situação, o Flamengo alega que isso não está no regulamento, uma série de coisas, né? De que o Flamengo aceite, até porque foi beneficiado nas oitavas de final, porque senão vai parecer choro, enfim. O próprio Atlético Mineiro, depois de tanta reclamação nos últimos dias, ficou com essa alcunha, né? Uma alcunha de choro, enfim. Mas é isso, a gente está atento aqui a tudo que vier pela frente, a gente vai trazer para vocês mais informações sobre esse assunto, se tiver alguma atualização.
De momento, o Flamengo decide o confronto na Arena da Baixada e o primeiro jogo será no Maracanã. Ah, mas falaram que o Maracanã está fechado, que não ia abrir. Vai abrir. O jogo está 100% confirmado para o Maracanã, essa partida entre Flamengo e Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pode até ser a estreia de Arturo Vidal, né? Ele que estava com a estreia programada para o jogo contra o Atlético Goianiense no sábado, logo em seguida. Pode ser que ele estreie na Copa do Brasil. A informação que eu tenho é que o Vidal, se fosse só por conta dele, ele já queria estrear nesse jogo contra o Juventude, porque ele não vê a hora de ficar logo com ritmo de jogo. Vidal não estreia, mas Everton Cebolinha fará estreia nesta quarta-feira. A tendência é que ele entre no segundo tempo. E, pessoal lá em Brasília está comprando os ingressos. Já são mais de 44 mil ingressos vendidos para Flamengo e Juventude, né? A procura está bastante alta, a expectativa é de que bata mais de 50 mil e tem muita fila virtual para conseguir ingresso para esse jogo. O próprio Everton Cebolinha chamou a galera para essa partida, jogo importante do Flamengo no Campeonato Brasileiro e que, né, vai encher, vai lotar para essa estreia. A tendência, mais uma vez, é que o Dorival Júnior opte por colocar o Everton Cebolinha no decorrer da partida. Beleza, galera? Hoje a gente teve também aí a situação do Diego Ribas, o Diego Ribas que convocou uma entrevista coletiva, muita gente ontem especulando, o Diego vai sair do Flamengo, não sei o quê. Algumas pessoas falaram também sobre uma proposta do Orlando City. A informação que eu tive é que a procura do Orlando City pelo Diego Ribas aconteceu em 2019 e só naquela época, em janeiro de 2019, quando o Flamengo estava disputando, inclusive, a Florida Cup lá nos Estados Unidos, e desde então não houve mais contato e neste momento o Orlando City não tem interesse. Né? O Diego Ribas, que já tem 37 anos de idade, se despede do Flamengo em dezembro, quando acaba o contrato dele. Na verdade, final de novembro, quando acaba a temporada aqui no Brasil, né? Então ele deixou claro hoje que ele se despede do Flamengo e não vai jogar por nenhum outro clube aqui no futebol brasileiro. Ele que recebeu algumas consultas do Grêmio, o Santos também, que foi onde o Diego Ribas começou como jogador de futebol, foi campeão brasileiro em 2017, né? O campeão ali na ocasião mais novo, sendo protagonista com 17 anos, e ele deixou claro que não retorna ao Santos, não vai vestir a camisa de mais nenhum clube aqui no futebol brasileiro. Muita gente perguntando, por que o Diego Ribas deu essa coletiva logo hoje? Gente, hoje faz exatos 6 anos, tá, da contratação do Diego Ribas, da chegada do Diego Ribas ao Flamengo. A estreia dele foi em Brasília. Ele jogou muito bem em Brasília nesse final de semana. Então, todas as coisas se conectaram e ele entendeu que era o momento, que era o melhor momento, no momento em que ele comemoraria esses 6 anos, ele explicar que está deixando o clube em dezembro e deixa como um legado, né? O Diego Ribas foi o primeiro dos grandes nomes contratados pelo Flamengo, grandes nomes assim que passaram por clubes grandes no futebol europeu, nesta nova era do Flamengo. Depois do Diego Ribas veio Everton Ribeiro, Diego Alves, né? Felipe Luiz, Rafinha e tantos outros jogadores que vieram depois do Diego Ribas. Ele falou também sobre vaias, ele falou sobre o William Arão, que deixou o clube recentemente, sobre vaias. Ele ficou muito chateado porque a despedida do William Arão no Flamengo foi numa partida em que ele foi vaiado. O time estava ganhando de 4-0 e foi vaiado. Diego deixou em aberto os planos, né? Não sabe exatamente o que vai fazer depois de dezembro, mas não joga aqui no futebol brasileiro por nenhum outro clube. Vamos falar sobre mercado da bola agora, que eu sei que a galera tá louca para saber sobre mercado da bola, né? Então a gente vai trazer aqui para vocês as últimas atualizações também do mercado da bola. A situação do Wallace está caminhando de maneira lenta, mas está caminhando, tá? Hoje eu falei com algumas pessoas que trabalham com o Wallace, que eles me falaram, eu perguntei, fechou? Que eles me falaram foram, ainda não, está andando.
de maneira lenta, mas está andando. Tem que ter paciência. Os italianos são assim mesmo. Os italianos são duros para negociar. Então, o Flamengo continua otimista, o Wallace continua otimista, o staff do Wallace, todos continuam muito otimistas de que essa negociação vai sair e que, enfim, tem que ter paciência. O Flamengo também está tendo essa paciência, mas quer uma resolução rápida e espera que, pelo menos até o final de semana, consiga sacramentar esta contratação do Wallace. O Wallace que está fazendo a pré-temporada lá com a camisa da Udinese, né? Ele já está treinando lá com a Udinese, então deve chegar aqui no Flamengo, caso se confirme a contratação dele, deve chegar aqui em boas condições, em boas condições físicas no Flamengo. Chegando o Wallace, ele chega para ser o jogador, né, o primeiro volante. Ele vem para a vaga do William Arão. Pessoal querendo saber sobre o Wendel, né? Sobre o Wendel. Ontem o Vene Casagrande deu uma notícia dizendo que o Wendel renovou lá e que não viria mais ao Flamengo, né? A gente ainda não tem essa informação. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa próxima ao Wendel que me disse que, de fato, a tendência era que o Wendel renovasse lá. Não me bateu o martelo, não disse que já estava confirmado 100%, mas disse que sim, era uma tendência, porque o Zenit estava disposto a oferecer ao Wendel uma valorização contratual, aumentar o salário do Wendel, o Wendel que já ganha um bom salário lá na Rússia, né? Então, o que me passaram era que, de fato, o Zenit estava disposto a aumentar o salário dele para convencê-lo a ficar lá no Zenit. O Flamengo não era o único time interessado, tá? No Wendel. Outros clubes estavam interessados, inclusive um clube da Inglaterra também tinha demonstrado interesse no Wendel, mas também queria que ele ativasse a cláusula. Sem ativar a cláusula, não teria negócio, tá? Mas vou reforçar aqui para vocês. Eu não tenho a informação de que acabou, que não existe mais chance nenhuma dele ser jogador do Flamengo. A informação que eu tenho é que, de fato, existia uma tendência lá no futebol russo de que ele pudesse renovar esse contrato. Até o momento, o Zenit não se manifestou sobre uma renovação contratual. Estamos de olho aí nesse assunto. Enquanto isso, né, para a galera que acompanha a gente aqui, a gente já tinha trazido há muito tempo que o Eric Pulgar foi oferecido ao Flamengo. Inclusive, vários jornalistas na Itália estão cravando que o Eric Pulgar será jogador do Flamengo. Eric Pulgar, volante da Fiorentina, tá? A Fiorentina quer negociá-lo, não quer mais continuar com o Eric Pulgar. Inclusive, o Corinthians abriu negociações com o Eric Pulgar, mas recuou depois que o Pulgar foi acusado, né, de um crime sexual lá no Chile. Ele está sendo acusado, ele tem que responder sobre essas questões. Mas vários jornalistas na Itália estão cravando que ele será reforço do Flamengo. O que a gente sabe sobre o assunto é o que a gente já passou para a galera que acompanha a gente por aqui, que, de fato, o Eric Pulgar foi oferecido ao Flamengo, inclusive o mesmo empresário dele, né, o Fernando Felicevich, é o mesmo empresário do Arturo Vidal, e ele ofereceu o Pulgar ao Flamengo, mas o Flamengo não tinha dado nenhuma resposta. O que a gente sabe é que o Flamengo quer contratar mais jogadores, e se não der certo com o Wendel, o Flamengo, de fato, vai mirar outros jogadores, e o Pulgar é um nome que é interessante, a diretoria acha interessante, mas alguns torcedores já começaram a fazer campanha contra a contratação do Eric Pulgar por conta dessa acusação de crime sexual, enfim, por conta do extracampo do Pulgar. O que a gente tiver de notícia a gente vai trazer aqui para vocês, com certeza. Oscar, né? Todo mundo quer saber sobre Oscar. Não tenho atualizações sobre a situação do Oscar. O Oscar que já está aqui no futebol, já está aqui no Brasil, desculpa.
Ele que pediu essa liberação na China para ficar aqui no Brasil pelo menos até dezembro. A esposa dele está grávida, né? A esposa dele vai ter bebê muito em breve. Eles querem estar aqui no Brasil junto da família, enfim. E o Flamengo está aguardando o Oscar. Ah, mas o que precisa para a negociação andar? O que precisa para a negociação andar é o Oscar decidir que ele vai abrir mão desse dinheiro todo, ele que ganha quase 10 milhões de reais por mês lá na China, né, vai abrir mão desse dinheiro neste momento e acertar com outro clube aqui no futebol brasileiro, especialmente o Flamengo, ganhando menos, bem menos, né? A informação que eu tenho é que o contato inicial ele partiu do staff, de uma parte do staff do Oscar, né, que tem muito boa relação com o Flamengo. Eles que mostraram ao Flamengo que existia essa possibilidade do Oscar vir para o Brasil, de repente defender um clube aqui no futebol brasileiro, pelo menos até dezembro, no empréstimo, só que teria que arcar com... teria que negociar um salário com o Oscar, porque o Xangai não topa emprestar o Oscar, tendo que pagar o salário que paga, que é quase 10 milhões de reais por mês. Olha só, é muita coisa. Então, a gente ainda não tem muitas atualizações sobre essa situação do Oscar. O que a gente sabe, que a gente está passando aqui para vocês, é que hoje as coisas dependem muito mais do Oscar, de entender que vale a pena, né, voltar aqui para o Brasil, abrir mão de dinheiro para poder jogar aqui, estar perto da família, ver o nascimento do filho, deixar a esposa também próxima dos familiares. Galera, é isso. É isso. O Flamengo segue no mercado, né? Parece que tem mais um nome misterioso aí, especialmente se a situação com o Wendel realmente não der certo, né? Não sei dizer para vocês se de fato é o Pulgar ou não, mas a gente vai atrás dessa situação para trazer essas notícias todas aqui para vocês. Então, você que está chegando por aí, ó, já chega deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito, 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 muito importante mesmo para a gente. Beleza, galera? Grande beijo para vocês e tchau, tchau.